Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é o pastor Alfredo Oliveira, da Igreja Presbiteriana Memorial, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, Pernambuco. Para mim é uma grande alegria poder participar desse momento na vida dos irmãos e agradeço ao reverendo Marcos Aurélio, querido amigo, irmão em Cristo, ao Conselho da Igreja pelo convite para estar com os irmãos, ainda que remotamente, através deste projeto 30 dias de gratidão por 30 anos de organização. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que é Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, onde a Bíblia diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da igreja em Juazeiro, o Senhor Jesus, ele disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Esse texto está extraído do Evangelho segundo Mateus, é uma concordância unânime por parte dos pais da igreja, que Mateus foi de fato o autor deste evangelho, aquele Mateus conhecido como cobrador de impostos, que deixou o seu serviço para seguir a Jesus Cristo. Capítulo 9, versículos 9 a 13. Este evangelho, queridos, ele é destinado a falantes de grego, mas judeus. Como eles eram falantes de grego, o texto então é escrito em grego, e o principal propósito do Evangelho segundo Mateus é comprovar aos seus leitores judeus que Jesus é o Messias esperado. O Evangelho ele é narrado em torno de 5 grandes discursos, ou 5 grandes sermões, 5 a 7, 10, 13, 18, 24 e 25. E cada um deles, ele termina com um refrão que é: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, ou com palavras semelhantes. Esse texto tem paralelo no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6, versos 30 a 44, em Lucas 9, 10 a 17, em João 6, 1 a 13, portanto é um texto presente nos 4 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, ele segue o modelo estrutural do Pentateuco, e nesta oportunidade eu quero convidar os amados irmãos que celebram os 30 anos de organização desta querida igreja, eu quero convidá-los a olhar para este texto e a refletirmos sobre o tema uma igreja eficiente na diaconia. Dividiremos o texto em 3 partes, em 3 movimentos. Uma igreja eficiente na diaconia se compadece da multidão, age mesmo sem condições e recebe a bênção de Deus.
uma igreja eficiente na diaconia. Ela se compadece da multidão. O versículo 13, ele começa dizendo: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O cenário aqui, meus queridos irmãos e irmãs, era após a morte de João. Era, portanto, um tempo de luto, um tempo de luta, um tempo de agitação. O Senhor Jesus, ele retira-se, ele precisa estar só, ele precisava de paz, de silêncio, de quietude. E William Berkeley, comentando esse texto, ele vai dizer: a Galileia deve ter sido um lugar onde era difícil estar sozinho e afastar-se da multidão. Ele diz isso porque tratava-se de uma região pequena, não tinha mais que 80 quilômetros de norte a sul e 40 de leste a oeste. O texto diz no verso 13 que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e, sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. Era um tempo, como já disse, de luto, de luta e de incertezas. Jesus, ele se retira, mas ele não se esconde. Jesus se retira, mas o povo desejava ouvir a Jesus Cristo. O fato, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que em todo o tempo o Senhor se compadece de nós. E mesmo naquele momento que seria um momento de retiro, de apartar-se, ele então se compadece daquela multidão. O Senhor Jesus não é insensível ao sofrimento humano. O Senhor se compadece da multidão, o Senhor se compadece da sua igreja, o Senhor se compadece de nós. Aliás, uma das frases recorrentes quando se trata de Jesus é movido de íntima compaixão. O texto no verso 14 diz: Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Queridos, é preciso olhar para a vida do Senhor Jesus e aprender com Ele. Precisamos olhar para os evangelhos e aprender com o Mestre como Ele quer que sejamos como pessoas, como discípulos, como sua igreja. O olhar do Mestre para aquela multidão, o texto diz que saindo ele viu uma grande multidão. O olhar do Mestre não foi o olhar egoísta de quem queria retirar-se. Mesmo querendo retirar-se, ele enxerga o outro. E aqui eu quero aplicar de imediato que o nosso povo, tanto aqui em Recife quanto aí em Juazeiro, o nosso povo precisa ser visto, precisa ser enxergado pela igreja. Na sociedade, nestes dias, existem muitos invisíveis socialmente. Nós precisamos olhar para estas pessoas, exercer para com elas compaixão, aquela compaixão com a qual o Senhor mesmo olha para nós. Precisamos olhar o próximo com o olhar do Mestre. Uma igreja eficiente na diaconia, ela se compadece da multidão, ela se compadece em todo o tempo, ela se compadece atendendo às necessidades. O segundo destaque que faço é: uma igreja eficiente na diaconia, ela age mesmo sem condições. O verso 15 que já lemos diz: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Meus queridos, o dia estava chegando ao fim. E os discípulos, eles precisaram falar com o Mestre. E Jesus está sempre pronto a ouvir, Jesus está sempre pronto a ouvir o povo, a ouvir os discípulos, a ouvir as vozes interiores. O lugar era deserto. A hora
era avançada. Isso significa, meus irmãos, que naquela circunstância, naquele cenário, não havia condições para que aquela multidão ali permanecesse. Não havia condições para que os discípulos continuassem assistindo de alguma forma aqueles que foram ali ouvir ao Mestre. Mas o fato é que mesmo em meio ao deserto do lugar, mesmo em meio ao avançar da hora, mesmo diante da falta de condições, ou mesmo condições adversas, o Senhor não despediu a multidão. Em alguns momentos na vida da igreja, na vida das cidades, na vida do nosso Nordeste sofrido, em alguns momentos as condições são adversas, os cenários são sombrios, são incertos, como estes, o que vivemos nestes dias de pandemia, de isolamento social e de tantas restrições até para a igreja. Mas o exemplo que o Mestre deixou-nos foi um exemplo de alguém que agia mesmo diante da falta de condições sob a perspectiva humana. Porque quando faltam as condições na perspectiva humana, nós devemos ouvir a voz do Mestre, a voz da Escritura dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Quero avançar em direção ao terceiro movimento desta reflexão, que está a partir do versículo 16, aquele onde nós lemos a palavra do Senhor: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. O fato, queridos, é que a igreja que é eficiente na diaconia, ela recebe a bênção do Senhor. E aqueles discípulos, eles recebem a bênção do Senhor. Percebam a restrição do momento no verso 17, onde lemos: então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a mesa, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A igreja eficiente na diaconia, ela recebe a bênção de Deus. Eles estavam diante da restrição, eles estavam diante do deserto, eles estavam diante do avançar da hora, eles estavam diante dos poucos recursos, 5 pães e 2 peixes. Mas com Cristo, os 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar uma grande multidão. O fato, queridos, é que o Senhor disse, não é mister que vão, dar-lhes voz de comer. Jesus demonstra aí a sensibilidade à realidade do povo. Jesus age diante da necessidade do povo. E uma igreja eficiente na diaconia é aquela que está sensível à realidade do povo. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, estarmos fechados ou enclausurados em nossas igrejas, em nossas catedrais. Aliás, nestes dias eu não me informei exatamente como está este tempo aí em Juazeiro, mas nestes últimos meses experimentamos, melhor dizendo, momentos de isolamento, quando fomos, pelo menos aqui no Recife, privados até de nos reunirmos na congregação, em nosso santuário. Passamos a cultuar em nossos lares e nos relacionarmos de forma remota. Agora voltamos, estamos com restrições, mas trabalhando juntos. Mas o fato, irmãos, é que em Recife, em Jaboatão, em Juazeiro, em Fortaleza, ou em Mossoró, em qualquer outro lugar, o fato, queridos, é que nós precisamos estar sensíveis à realidade do povo. Nós precisamos estar sensíveis às necessidades do povo. E aí o texto diz, dai-lhes voz de comer. É interessante porque os discípulos agiram como muitas vezes agimos nós, porque eles olham e eles enxergam apenas a dificuldade. Observem o verso 17, quando ele diz, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Senhor, os nossos recursos são poucos, são escassos. Nós somos nordestinos, contextualizando um pouco o texto, e eles enxergavam as dificuldades. Eles ouvem do Mestre aquilo que nós precisamos ouvir diante das nossas necessidades, das necessidades do nosso povo. Então ele lhe disse: trazei-mos aqui. E aí, quando os discípulos obedecem, quando o povo obedece, quando a necessidade é levada a Jesus Cristo, é deixada nas mãos do Senhor, eles então são abençoados. E em ser abençoados pelo Senhor, eles têm a provisão. Aliás, a Escritura diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Um dos textos mais belos é no ambiente de culto, no ambiente de santuário, no ambiente de oferta, está lá no Antigo Testamento, quando se diz assim: riquezas, honras, glórias vêm de ti, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Quando eventualmente parecer que temos pouco, devemos olhar para o Mestre que tudo tem, e Ele nos dará provisão, como deu ao seu povo lá no deserto, no Egito, como deu a esta multidão no deserto, como tem dado ao cristianismo ao longo de sua história, como certamente deu à igreja em Juazeiro nesses 30 anos de organização, e continuará dando até a gloriosa volta de Jesus Cristo. Quando o povo obedece, ele é abençoado, e na bênção do Senhor há provisão. No verso 19 nós lemos: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E o texto diz, irmãos e irmãs, e comeram todos, e saciaram-se. Eram 5 pães e 2 peixes. Mas diante do milagre da multiplicação, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Igreja do Senhor em Juazeiro, parabéns pelos 30 anos de organização, parabéns, querido reverendo Marcos Aurélio, parabéns, Conselho da Igreja, parabéns, Junta Diaconal, parabéns, Sociedade Auxiliadora Feminina, União Presbiteriana de Homens, o MP, o CP, UPA e qualquer outro grupo que exista na Igreja. Parabéns, vocês são vitoriosos, vocês constroem hoje uma história que vem sendo construída há 30 anos. E nestes dias, vocês são desafiados por Deus a ser uma igreja eficiente na diaconia. Não é mister que vão. Diante dos necessitados, dai-lhes voz de comer. Sejam um socorro para aqueles que precisam de socorro, sejam um consolo para os aflitos, sejam a luz em meio às trevas, sejam as mãos do Senhor socorrendo àqueles e àquelas que precisam de ajuda nestes dias. Uma igreja eficiente na diaconia, ela se compadece da multidão. Uma igreja eficiente na diaconia, ela age mesmo na ausência de condições humanamente falando. E uma igreja eficiente na diaconia, ela recebe a bênção do Senhor. E recebendo a bênção do Senhor, ela compartilha esta bênção com outras pessoas. Que o Senhor abençoe a igreja em Juazeiro. Que o Senhor abençoe grande e poderosamente os queridos irmãos. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa que tiver acesso a esta transmissão. Sejamos gratos ao Senhor pelos 30 anos de organização desta querida igreja. 30 dias de gratidão por 30 anos de organização. Que o Senhor os abençoe e guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre os irmãos, tenha misericórdia e lhes dê a paz. Eu quero orar por vocês.
Grandioso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, vem de ti, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, nós te louvamos pela igreja em Juazeiro, nós te louvamos pela vida do reverendo Marcos Aurélio, por sua família, por Elisiane, sua esposa. Senhor, nós te louvamos pelo conselho da igreja, pela junta diaconal. Nós te louvamos, ó Deus, por cada irmão e cada irmã que nestes dias tem agradecido ao Senhor a bênção de ter sido eleito pelo Senhor e reunido ao povo de Deus através desta igreja. Senhor, abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil em Juazeiro. Abençoa essa igreja, Senhor, as famílias que a compõem. Abençoa os teus filhos, ó Deus, para que, servindo ao Senhor, servindo ao próximo, servindo à sociedade, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, seja glorificado pela existência desta igreja. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue capacitando estes irmãos queridos para desenvolver o ministério que o Senhor lhes tem confiado. Abençoa Juazeiro, Senhor. Que a luz do Evangelho brilhe nesta terra. Que a libertação do conhecimento da verdade, vindo pela pregação da palavra, alcance a muitos habitantes de Juazeiro, alcance aos eleitos do Ceará, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e para a glória de quem nós servimos. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe esta amada igreja. Que o Senhor esteja com vocês todos os dias, até a gloriosa volta de Cristo, quando estaremos eternamente juntos com o Senhor. Deus nos abençoe.